Olá, senhores. Meu nome é Arimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é resolução de exercício, mudança de fase e calor latente. Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Primeira questão diz assim, um experimento foi realizado com o objetivo de determinar as características de certa substância. Portanto, tomou-se uma amostra de 200 gramas da substância a menos 45 graus Celsius com a ajuda de uma fonte térmica de potência constante e igual a 300 calorias por segundo, e evitando qualquer perda de calor para o meio ambiente, tomou-se a curva de aquecimento representada abaixo. Então aqui, doutores, nós temos uma curva de aquecimento, porque a fonte, a substância, ela recebe calor. Quando ela recebe calor, a sua temperatura aumenta. Observe nesse gráfico que a temperatura inicial da substância é igual a menos 45 graus Celsius. Ela vai recebendo calor, ela sai do estado sólido, vai para o estado líquido. Depois ela recebe um pouco mais de calor, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Aqui nós temos o eixo da temperatura dada em graus Celsius e aqui nós temos o eixo do tempo dado em segundo. Por exemplo, quando o tempo for igual a zero, a temperatura é menos 45 graus Celsius. Quando o tempo for igual a 50 segundos, a temperatura é igual a 180 graus Celsius. Quando o tempo for igual, por exemplo, a 160 segundos, a temperatura é igual a 440 graus Celsius. Observe que no decorrer do tempo, o corpo ele vai recebendo calor e a sua temperatura vai aumentando e ele também vai mudando de estado físico. O que ele quer para a gente fazer nessa questão? Na letra A, ele diz assim, o calor específico da substância no estado sólido, então ele quer para a gente encontrar o calor específico da substância no estado sólido. Na letra B, ele quer para a gente encontrar ou calcular o latente de fusão da substância. E na letra C, ele quer para a gente achar o calor específico da substância no estado líquido. Tá bom? É isso que ele quer para a gente fazer. Então vamos à solução da questão. Primeira coisa que você deve fazer é tirar os dados. Tirando os dados, você tem um corpo de massa 200 gramas. Então a massa do corpo é igual a 200 gramas. Ele recebe de uma fonte térmica de potência constante 300 calorias por segundo. Então ele recebe a cada 1 segundo, ele recebe 300 calorias. O que ele quer para a gente fazer nessa questão? Nessa questão letra A, ele quer para a gente calcular o calor específico do estado sólido. E aí o que você vai fazer? Você vai observar no gráfico e vai verificar aonde está o estado sólido. Senhores, o estado sólido, esse aqui, meio avermelhado aqui, é o estado sólido. Ele começa na temperatura de menos 45 graus Celsius e vai até a temperatura de 180 graus Celsius. Então observe quanto é a temperatura inicial do corpo, a temperatura inicial dessa substância. A temperatura inicial dessa substância, que nós chamamos de TO, é igual a menos 45 graus Celsius. E a temperatura final no estado sólido, que eu vou chamar de TF, é igual a 180 graus Celsius. Então, se eu sei a temperatura inicial e sei a temperatura final, eu posso determinar a diferença de temperatura no estado sólido. Então, essa diferença de temperatura corresponde a 225 graus Celsius. Como é que eu encontro essa diferença de temperatura? Ora, senhores, a diferença de temperatura, que nós chamamos de ΔT, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, quanto é a temperatura final? Ora, a temperatura final é igual a 180 menos a temperatura inicial, que é menos 45. Então, 180 menos 45 dá igual a 225 graus Celsius. Outra observação a se fazer, senhores, é que o estado sólido ele ocorre desde o tempo t igual a zero até o tempo t igual a 50 segundos. Então, o intervalo de tempo que nós vamos chamar de ΔT
Só que o T minúsculo, ó, é igual a 50 segundos, tá bom? É igual a 50S, 50 segundos. Observar também, senhores, que esse corpo, essa substância, ela recebe calor de uma fonte, não é isso? E essa fonte possui uma potência de 300 calorias por segundo. Então, o que eu posso fazer? Baseado nessa informação, eu posso calcular a quantidade de calor que esse corpo recebe nos primeiros 50 segundos, que seria o estado sólido. Então, quem seria a potência? Ora, senhores, potência é a quantidade de energia que o corpo recebe, dividido pelo tempo que ele gasta para utilizar essa quantidade de energia. Então, a potência é igual ao calor dividido pelo tempo. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó. Aqui eu tenho 1 no denominador, então eu faço 1 vezes Q é igual a Q, e aqui eu faço P vezes ΔT, então eu tenho P vezes ΔT. Então, a quantidade de calor é igual à potência da fonte térmica vezes o tempo. Fazendo a substituição, nós temos que a quantidade de calor é igual... Quanto é a potência, senhores? A potência dessa fonte é igual a 300 calorias por segundo. Então, eu coloco aqui 300. Vezes o tempo que ela fornece essa energia. Ora, como eu estou no estado sólido, o tempo de ocorrência do estado sólido não é igual a 50 segundos, então eu coloco aqui 50. Então, a quantidade de calor é igual a 300 vezes 50. 300 vezes 50 dá igual a 15 mil. Então, a quantidade de calor que ele recebe no estado sólido corresponde a 15 mil calorias. Bom, sabendo a quantidade de calor que ele recebe, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o calor específico dessa substância nesse estado sólido. Então, quem seria o calor específico? Ora, o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Observe que temperatura eu chamei de ΔT, só que o T maiúsculo. Então, o calor específico é igual... Quanto é a quantidade de calor? A quantidade de calor é igual a 15 mil calorias. Quanto é a massa do corpo? A massa do corpo é igual a 200 gramas e a variação da temperatura é igual a 225 graus Celsius, tá bom? Que seria isso aqui, ó, 225 graus Celsius. Fazendo essa multiplicação, você tem, ó, aqui você repete o 15 mil calorias, ó, repetir 15 mil calorias, e aqui eu tenho 200 vezes 225. 200 vezes 225, você vai encontrar 45 mil. Então, o calor específico vai ser igual, você corta os 3 zeros de riba com os 3 zeros de baixo, aí você vai ter 15 dividido por 45. 15 dividido por 45, se você fizer a conta corretamente, você vai encontrar 0,333333. Então, por questão de aproximação, o calor específico é aproximadamente igual a 0,33, o que? Caloria / grama grau Celsius. Então, este aqui, senhores, ó, é o calor específico dessa substância no estado sólido, tá bom? Esse é o calor específico dessa substância no estado sólido. Próxima questão, que seria a letra B. O que ele pede para a gente encontrar na letra B? Olha, senhores, ele quer para a gente encontrar o latente de fusão. O latente de fusão nós chamamos de L. O que nós temos? Olha, nós temos a massa do corpo, que nós já sabemos que é igual a 200 gramas, e temos a potência da fonte térmica, que é igual a 300 calorias por grama. Então, quem seria, senhores, o latente de fusão dessa substância? Lembrando, senhores, ó, aqui ocorre a fusão, ó, bem que nesse trecho verdinho aqui, ó. Então, a fusão, ela ocorre a que temperatura? Ó? A uma temperatura constante de 180 graus Celsius. Então, dessa temperatura de 180 graus Celsius, ó, vai ocorrer a fusão. Observe que quando ocorre a mudança de fase, a temperatura é a mesma. Ó. No início da transformação, ó, é 180, no final da transformação também é 180. Observe que essa mudança de fase ocorre com o decorrer do tempo. Ela inicia com o tempo de 50
segundos e ela finaliza com um tempo de 120 segundos. Então, quanto é o intervalo de tempo dessa transformação, dessa mudança de fase? Ora, o intervalo de tempo vai ser igual a quem? Aí só você fazer 120 menos 50. 120 menos 50, senhores, você vai encontrar o valor de 70 segundos. Então, o intervalo de tempo para ocorrer a fusão corresponde a 70 segundos. Então, diante disso, nós podemos calcular a quantidade de calor que ele recebe durante a fusão. Então, a quantidade de calor, nós já sabemos lá da questão na letra A, que a quantidade de calor é a potência da fonte térmica vezes o intervalo de tempo. Então, a quantidade de calor é igual a quanto é a potência? A potência é igual a 300. O intervalo de tempo que ocorre a fusão é igual a 70 segundos. Então, 300 vezes 70, 3 vezes 7 é igual a 21. Aí você repete os dois zerinhos daqui, com mais esse zerinho daqui, dá igual a 21 calorias. Então, a quantidade de calor que ele recebe para ele sair do estado sólido e ir para o estado líquido é igual a 21 mil calorias, tá bom? Essa é a quantidade de calor. Sabendo a quantidade de calor, o que eu vou fazer? Vou calcular o latente de fusão, o L. Ora, eu sei quanto é o Q, que a quantidade de calor é 21 mil calorias, sei quanto é a massa do corpo, que é igual a 200 gramas, desculpe, e aí eu encontro o valor do L, que é o latente de fusão. Então, quem seria o latente de fusão? O latente de fusão é igual à quantidade de calor dividido pela massa. Então, o latente de fusão é igual. Quanto é a quantidade de calor? Ora, a quantidade de calor é igual a 21 mil calorias. Quanto é a massa do corpo? A massa do corpo é igual a 200 gramas. O que você faz? Divide 21 mil dividido por 200. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, vai ficar 210 dividido por 2. 210 dividido por 2 é igual a 105. Então, o latente de fusão dessa substância é igual a 105 calorias por grama. Então, esse é o latente de fusão dessa substância. Qual o significado físico disso? Ora, o significado físico é que 1 grama dessa substância precisa receber 105 calorias para ela sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Tá bom? Então, o calor latente de fusão é igual a 105 calorias por gramas. Letra C. Na letra C, senhores, ele quer para a gente fazer o quê? Encontrar o calor específico dessa substância no estado líquido. Olha, senhores, onde é que eu tenho estado líquido? Eu tenho estado líquido bem aqui, essa parte aqui em azul. Quando é que inicia o estado líquido? O estado líquido ele começa com uma temperatura de 180 graus Celsius e ele finaliza com uma temperatura de 440 graus Celsius. Então, quanto é a variação da temperatura? Por exemplo, no estado líquido? Então, o ΔT, a variação de temperatura no estado líquido, é igual a 260 graus Celsius. Isso porque você faz 400 menos 180. 400 menos 180 é igual a 260 graus Celsius. Observe, senhores, que o estado líquido ele inicia num tempo de 120 segundos e ele finaliza num tempo de 60 segundos. Então, quanto é o intervalo de tempo que nós chamamos de ΔT minúsculo para ocorrer o estado líquido? Que ocorre o estado líquido? É só você fazer 160 menos 120, que vai dar igual a 40 segundos. Bom, você conhecendo o tempo que ocorre o estado líquido, que seria 40 segundos, você vai encontrar a quantidade de calor.
Então, o que seria a quantidade de calor? A potência vezes o tempo. Então, a quantidade de calor é igual a quanto é a potência? 300. Quanto é o tempo que ocorre em estado líquido? 40. 300 vezes 40 é igual a 12.000 calorias. Então, a quantidade de calor que ele recebe para a temperatura desse líquido aumentar de 180 graus Celsius até 440 graus Celsius, ele recebe 12.000 calorias. Sabendo a quantidade de calor, a massa do corpo e a variação da temperatura, nós podemos calcular o calor específico dessa substância. Então, o calor específico é igual a quem? A quantidade de calor, que é 12.000, dividido pela massa, que é 200, vezes a variação da temperatura, que é igual a 260. Tá bom? Então, fazendo 200 vezes 260, nós vamos encontrar 52 mil. Então, o calor específico do estado líquido Czinho é igual a 12.000 dividido por 52 mil. Corta 2 zeros de cima, aliás, os 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, você vai ter 12 dividido por 52. 12 dividido por 52, nós encontramos 0,23. Então, o calor específico dessa substância no estado líquido é igual a 0,23 calorias / grama graus Celsius. Tá bom? Então, esse é o calor específico dessa substância no estado líquido. Observar, senhores, que o calor específico ele muda se a substância está no estado sólido ou se ela se encontra no estado líquido. Então, cada estado físico, a substância apresenta um calor específico diferente. Tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão. Observe só o que nós temos nessa questão. Seria a segunda questão. Essa questão aqui é um pouco trabalhosa, mas se vocês conseguirem entendê-la, vocês vão conseguir resolver as outras questões, qualquer outra questão que apresentar o mesmo modelo. Vamos lá. A questão diz assim, ó, uma massa de 500 gramas de gelo encontra-se a temperatura de menos 10 graus Celsius. Que quantidade de calor essa massa precisa absorver para que, após algum tempo, se tenha, letra A, 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Letra B, 500 gramas de vapor d'água a 120 graus Celsius. Senhores, só fazer uma correçãozinha. Aqui na letra A, eu quero obter 500 gramas de água a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, observe só, eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e na letra A eu quero encontrar água a 0 graus Celsius. Tá ok? Então, observe só, senhores. O que nós temos na questão? Inicialmente você tem gelo, você tem 500 gramas de gelo. Esse gelo, ele possui uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Então, você tem água no estado sólido, tá bom? E o que você vai fazer? Ora, senhores, na letra B, ele quer para a gente encontrar o quê? Vapor d'água, ou seja, a água no estado de vapor. A que temperatura? A uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, senhores, eu quero transformar, a grosso modo, esse gelo, que tem temperatura de menos 10 graus Celsius, em vapor d'água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, eu quero sair do gelo a menos 10 e quero chegar a vapor d'água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Mas antes de a gente fazer todo esse processo, observe que na letra A ele só quer para você transformar o gelo, né, de menos 10 graus Celsius em água líquida a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, essa letra A está dentro da resolução da letra B.
Então, para a gente fazer isso, para a gente transformar esse gelo em vapor d'água, ou então para a gente transformar esse gelo em água ou em vapor d'água, nós precisamos obedecer algumas etapas, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que nos ater é o seguinte: o gelo, para ele sair do estado sólido e ir para o estado líquido, ele precisa estar a que temperatura? Ora, senhores, o gelo, para sair do estado sólido e ir para o estado líquido, ele precisa estar a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, o primeiro passo é você transformar esse gelo, que tem temperatura de menos 10, a gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius, porque 0 graus Celsius é a temperatura de fusão do gelo, de fusão da água. Então, senhores, primeiro passo, você vai transformar esse gelo, que tem temperatura de menos 10 graus Celsius, e na temperatura de 0 graus Celsius. Para você fazer isso, aquecer esse gelo, o que você deve fazer? Você deve fornecer uma quantidade de calor. E esse calor que nós vamos fornecer para esse gelo, para ele sair de menos 10 graus Celsius e chegar até 0 graus Celsius, nós vamos chamar essa quantidade de Q1. Então, quando você fornece essa quantidade de calor chamada de Q1, o gelo sai de menos 10 e vai para 0 graus Celsius. Após, senhores, quando o gelo atingir 0 graus Celsius, se você fornece um pouco mais de calor, ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Então, para acontecer isso, o que você deve fazer? Ora, aqui você tem gelo, você está nesse estado aqui, ó, gelo a 0 graus Celsius, você deve fornecer uma quantidade de calor, que agora eu vou chamar de Q2, e esse Q2 vai fazer esse gelo sair de 0 graus Celsius e vai sair de gelo 0 graus Celsius e se transformar em água também a 0 graus Celsius. Observe, senhores, que esse Q2 ele faz o gelo sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Quando eu chamar água, eu estou querendo me referir ao estado líquido, água líquida. Então, senhores, para sair do estado sólido, gelo, e ir para o estado líquido, água, ele precisa receber uma quantidade de calor chamada de quê? De Q2. Então, esse Q2 ele vai provocar uma mudança de fase, tá bom? Então, bem aqui, ó, eu já tenho água líquida. Aqui temperatura, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Ora, eu não quero chegar em vapor d'água. Se eu estou aqui em água, o que eu tenho que fazer? Eu devo fazer essa água sair do estado líquido e para o estado gasoso, ou seja, evaporar. Aqui temperatura, a água sofre a vaporização. Ora, senhores, a água sofre a vaporização a uma temperatura de 100 graus, Celsius. Então, o que eu devo fazer? Eu devo aumentar a temperatura dessa água, que está 0 graus Celsius, eu quero fazer ela chegar até uma temperatura de 100 graus Celsius, porque 100 graus Celsius é a temperatura de vaporização da água. Para fazer isso, senhores, eu devo fornecer uma quantidade de calor para a água. E essa quantidade de calor eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de Q3. Então, esse Q3 vai fazer a temperatura da água sair de 0 graus Celsius e ir para 100 graus Celsius. Então, quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, ela já pode sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, ou seja, ela já pode sofrer a vaporização. Então, para ela sofrer a vaporização, sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, você deve fornecer calor para essa água. E esse calor nós vamos chamar de quê? De Q4. O que esse Q4 vai fazer, senhores? Vai fazer a água sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Observe que esse Q4, né, ele provoca apenas mudança de fase. Observe que a temperatura da água permanece a mesma, tá bom? Isso porque a quantidade de calor que provoca a mudança de fase, ela não altera a temperatura. Bom, aqui eu já tenho vapor d'água a uma temperatura de 100 graus Celsius. Só que na letra B, eu quero encontrar o vapor d'água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, o que eu devo fazer? Eu devo aquecer essa água. Para aquecer, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor. E essa quantidade de calor eu vou chamar de Q5. Observe só, senhores. Então, eu tenho o calor Q1, calor Q2, Q3, Q4 e Q5. O que você deve fazer agora? Você deve caracterizar
que tipo de calor é esse, se é calor sensível ou calor latente. Lembrando, senhores, calor sensível é responsável apenas pela mudança de temperatura e o calor latente é responsável apenas pela mudança de fase. Então, o Q1, senhores, o Q1 é calor sensível ou calor latente? Olha, está saindo do gelo a uma temperatura de menos 10 e indo para gelo a temperatura de 0. Então, só pode ser calor sensível, tá bom? Então, observe que o Q1, ele provoca o quê? Uma variação de temperatura. E quanto é essa variação de temperatura provocada por Q1? Ora, é de menos 10 para 0. Então, quanto é essa variação? Só fazer a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. 0 menos menos 10 dá igual a 10. Então, 10 é a variação de temperatura que a quantidade de Q1 provoca. Então, Q1 é calor sensível. Observe só, senhores, o Q3 ele vai provocar também uma mudança na temperatura. A temperatura é 0, recebe uma quantidade de calor chamada de Q3 e a temperatura vai para 100, não é isso? Então, se essa temperatura passa de 0 para 100, que calor é esse? Calor sensível, tá bom? E quanto é essa variação de temperatura? Só você fazer a temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 0. Aí você faz 100 menos 0 é igual a 100. 100 o quê? 100 graus Celsius. Então, a variação da temperatura do Q3 é igual a 100 graus Celsius, tá bom? É igual a 100 graus Celsius. E aí você tem uma nova mudança na temperatura provocada pelo Q5. O Q5, a temperatura sai de 100 graus Celsius e vai para 120 graus Celsius. Então, quanto foi a variação da temperatura? Só você fazer 120 menos 100. 120 menos 100 dá igual a 20. 20 o quê? 20 graus Celsius. Então, ocorreu uma variação na temperatura, senhores, de 20 graus Celsius. Logo, senhores, o Q1 provocou mudança na temperatura? Sim. De quanto? De 10 graus Celsius. Então, é calor sensível. O Q2, senhores, provocou mudança na temperatura? Não, a temperatura era 0, continuou 0. Então, só pode ser o quê? Calor latente. O Q3, senhores, provocou mudança na temperatura? Sim, saiu de 0, foi para 100. Sofreu uma variação de 100 graus Celsius. Então, o Q3 só pode ser sensível. O Q4 é o calor latente, porque a temperatura não muda, ele muda apenas o estado físico, sai de líquido e vai para gasoso, né? Vai para o estado de vapor. E o Q5 é calor sensível, porque a temperatura sai de 100 graus Celsius e vai para 120 graus Celsius. Então, senhores, o que ele quer para a gente calcular? Na letra A, ele quer para a gente calcular a quantidade de calor, que nós chamamos de quê? De quê? A quantidade total de calor. Para quê? Para transformar 500 gramas de gelo em água líquida a 0 graus Celsius. Então, a quantidade de calor que nós vamos precisar aqui, senhores, é daqui, Observe só, do gelo até água até 0 graus Celsius. Então, eu vou precisar de quem? Saber quem é o calor Q1 e quem é o calor Q2. Então, essa quantidade de calor que eu chamo de Q vai ser igual a quem? O Q1 mais o Q2. Então, para transformar 500 gramas de gelo em água a 0 graus Celsius, só você calcular quem é o Q1 e quem é o Q2, depois você soma essas duas quantidades de calor. Lembrando que o Q1 é calor sensível, o Q2 é calor latente. Então, fazendo isso, senhores, nós temos lá nos dados, você tem a massa do gelo é igual a 500 gramas, a temperatura inicial é menos 10 graus Celsius, o calor específico do gelo é igual a 0,5 calorias, o latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por gramas, aqui você tem um líquido, você não vai precisar, o vapor você também não vai precisar, e o calor específico do vapor também você não vai precisar. Então você vai precisar de quem? Só do calor específico do gelo, latente de fusão do gelo e só. Tá bom? Então, o que você quer encontrar? Né? A quantidade de calor? Então, a quantidade de calor vai ser igual a quem, senhores? Vai ser igual o Q1 mais o Q2.
Então a quantidade de calor vai ser igual a quem? O Q1 mais o Q2, tá bom? Então, fazendo isso, ó, nós vamos encontrar o seguinte: quanto é o valor de Q1? Olha, senhores, o Q1 não é calor sensível? Como é que eu calculo a quantidade de calor sensível? A quantidade de calor sensível é igual à massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação da temperatura. Ora, senhores, que calor específico é esse? O Q1, o corpo não está no estado sólido não é gelo, então só pode ser o quê? O calor específico do gelo. Tá bom? Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é de quem, professor? Do Q1. O Q1 não faz a temperatura sair de menos 10 e chegar a zero. Quanto é essa variação de temperatura? É igual a 10 graus Celsius. Tá bom? É igual a 10 graus Celsius. Então, substituindo, nós temos, ó, quanto é a massa do corpo? A massa do corpo é igual a 500. O calor específico do gelo é igual a 0,5. A variação de temperatura é igual a 10. Fazendo as contas, nós vamos encontrar, ó, 500 vezes 0,5, você vai encontrar 250. 250 vezes 10, nós vamos encontrar 2.500 calorias. Então, a quantidade de calor que vai fazer o gelo sair de menos 10 graus Celsius e chegar a 0 graus Celsius é igual a 250 calorias. Feito isso, senhores, vamos fazer o quê? Calcular o Q2. O Q2 é calor sensível ou calor latente? É calor latente. Como é que eu calculo a quantidade de calor latente? Ora, a quantidade de calor latente é igual à massa do corpo. É igual à massa do corpo vezes o latente de fusão desse corpo. Ora, quanto é a massa do corpo? 500 gramas. Quanto é o latente de fusão? 80 calorias por gramas. Substituindo, senhores, ó, nós vamos encontrar a quantidade de calor latente vai ser igual a quem? A massa do corpo, que é 500, ó, vezes o latente de fusão, que é 80. 500 vezes 80 vai dar igual a 40 mil. 40 mil o quê? Calorias. Então, senhores, para sair do estado gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius até a água a 0 graus Celsius, esse corpo ele recebe uma quantidade de calor chamada de Q1, que é 2.500 calorias, e uma quantidade de calor chamada de Q2, que é igual a 40 mil calorias. Então, a quantidade total de calor, senhores, ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao Q1 mais o Q mais o Q2. Então, a quantidade total de calor é igual. Quanto é o valor de Q1? 2.500 calorias. Quanto é a quantidade de calor Q2? É igual a 40 mil calorias. Fazendo essa conta, senhores, nós vamos encontrar que a quantidade de calor total é igual a 42.500 calorias. 42.500 calorias você pode escrever em quilocalorias, ó. É só dividir por 1.000. Então, a quantidade de calor é igual a 42,5 quilocalorias. Então, esse corpo, a sair do estado sólido, gelo, a menos 10 graus Celsius, e chegar ao estado líquido, água, a 0 graus Celsius, ele precisa receber 42,5 quilocalorias. Então, essa é a quantidade de calor necessária. Ok? Vamos lá. Letra B. Na letra B, senhores, ele quer saber a quantidade de calor. Agora, para ele sair, ó, do gelo, tá bom? Gelo a menos 10 graus Celsius e chegar até o vapor d'água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Os dados são os mesmos, ó. Aí que você precisa saber. Ora, para ele fazer isso, ele vai ter que receber uma quantidade de calor chamada de Q1, de Q2, de Q3, de Q4, de Q5. Então, essa quantidade de calor eu vou chamar de Q. Então, a quantidade total de calor vai ser quem? O calor 1, mais o calor 2, mais o calor 3, mais o calor 4, mais o calor 5. Observe, senhores, que o Q1 e o Q2 nós já calculamos na letra A. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular só o Q3 e o Q4 e o Q5. Então, calculando, senhores, o Q3, nós vamos ter o seguinte. Observe só. O Q3 é calor sensível ou calor latente? Ora, senhores, o Q3 é calor sensível. Por quê, professor? A temperatura sai de 0 graus Celsius e vai para 100 graus Celsius. Ou seja, sofre uma variação de temperatura, ó, de 100 graus Celsius.
tá bom? Sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, Q3 é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Observe só, senhores, que calor específico é esse? É da água, do gelo ou do vapor? Ora, o Q3 não está aqui, ó, né? Água líquida, então é o calor específico da água líquida. Quanto é o calor específico da água líquida, senhores? É igual a 1 calorias por grama grau Celsius. Então, substituindo, a massa do corpo é igual a 500 gramas, o calor específico da água líquida é igual a 1 caloria barra grama grau Celsius, e a variação de temperatura do Q3, né, é igual a 100 graus Celsius. Então, fazendo as contas, nós vamos encontrar aqui. Aí você faz, ó, 500 vezes 1 é 500, 500 vezes 100 dá igual a 50 mil calorias. Então, para o corpo sair de 0 graus Celsius água e ir para 100 graus Celsius água, ele precisa receber 50 mil calorias. Esse é o valor do Q3. Nós vamos agora calcular o Q4. Ora, senhores, o Q4 é calor sensível ou calor latente? Observe só, a água sai do estado líquido, água, e vai para o estado vapor. Então, só pode ser o quê? Calor latente. Então, como é que eu faço para calcular o calor latente? O calor latente é igual à massa do corpo vezes o latente que ele está sofrendo. Ora, senhor, se ele está saindo do estado líquido para o estado vapor, só pode ser o latente de vapor ou o latente de vaporização. Então, substituindo, quanto é a massa do corpo? 50. Quanto é o latente de vaporização da água? Ora, o latente de vaporização da água é igual a 540 calorias por grama. Tá bom? É igual a 540 calorias por grama. Então, senhores, a quantidade de calor chamada de Q4 vai ser igual a quem? 500 vezes 540. Fazendo essa multiplicação 500 vezes 540, nós vamos encontrar 270 mil calorias. Então, a quantidade de calor chamada de Q4 é igual a 270 mil calorias. Essa é a quantidade de calor denominada de Q4, ou seja, a quantidade de calor que a água vai precisar para sair do estado líquido e ir para o estado de gás e para o estado de vapor. Agora vamos calcular quem? O Q5. O Q5, senhores, ó, você tem água a uma temperatura de 100 graus Celsius, aliás, você tem vapor d'água a uma temperatura de 100 graus Celsius, e você vai para vapor d'água a uma temperatura de 120 graus, Celsius. Então, quanto é a variação de temperatura que o Q5 vai realizar? Ele vai realizar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Então, que calor é esse? Esse calor não provoca apenas mudança de temperatura, então é calor sensível. Como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor sensível? Aí você vai, quantidade de calor sensível é igual à massa do corpo vezes o calor específico desse corpo vezes a variação da temperatura. Observe, senhores, que esse calor específico, ó, o corpo está no estado de quê? De vapor. Então é calor específico do vapor. Quanto é a massa do corpo? A massa do corpo é igual a 500 gramas. O calor específico do estado de vapor é igual a 0,5 calorias barra grama grau Celsius. E a variação da temperatura, ó, a temperatura inicial não é 100, a temperatura final não é 120, então aumentou quanto? Aumentou 20. Então a variação de temperatura é igual a 20, tá bom? E aí você vai multiplicar, ó, 500 vezes 0,5, você vai encontrar 250. 250 vezes 20, você vai encontrar 5 mil. 5 mil que? Calorias. Então, a quantidade de calor chamada de Q5 é igual a 5 mil calorias. Bom, senhores, eu já sei quanto é o valor de Q1, de Q2, de Q3, de Q4 e de Q5. Então, quem é a quantidade total de calor que vai fazer esse gelo que tem temperatura de menos 10 graus Celsius e ir para vapor d'água a uma temperatura de 120 graus Celsius. Essa quantidade de calor, senhores, vai ser a soma de todos esses calores aí. Então vai ser quem? Quanto é o valor de Q1? O Q1 nós já calculamos, deu igual a 250 calorias. O Q2 também nós calculamos, deu igual a 40 mil calorias. O Q3 deu igual a 50 mil calorias. O Q4 deu igual a 270 mil calorias.
e o Q5 deu igual a 50.000 calorias. Então a quantidade total de calor é igual a 367.500 calorias. Ou seja, escrevendo em quilocalorias, é só dividir isso aqui por 1.000, a vírgula vai ficar bem aqui, ó, vai ser igual a 367,5 quilocalorias. Então, senhores, para 500 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius chegar a vapor d'água a uma temperatura de 120 graus Celsius, ele precisa receber uma quantidade de calor igual a 367,5 quilocalorias. Essa é a quantidade de calor necessária para ocorrer isso, tá bom? Senhores, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e a próxima aula eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre esse assunto. Até mais.